boa tarde, bem-vindos aí ao nosso workshop. Você que está assistindo a gravação, esse workshop está sendo gravado na cidade de Goiânia e hoje é dia 7 de novembro de 2020. Pessoal, esse workshop é um workshop só para homens. Nós fizemos uma edição que foi só para as mulheres e essa edição foi em fevereiro desse ano. E logo na sequência viria esse workshop masculino e na semana da realização dele, em março, houve o primeiro lockdown e aí a gente teve que suspender. Aí foram se passando os meses, os locais todos fechados e aí deu novembro, o pessoal, aliás, outubro, o pessoal me perguntou, não vai realizar, vai realizar, né? Aí já haviam feito algumas inscrições, então hoje, dia 7 de novembro, a gente está promovendo esse encontro só com os homens, com o objetivo de levar conhecimento relacionado ao próprio autoconhecimento, ao próprio desenvolvimento saudável ali nossa masculinidade, por assim dizer. Eu sou o Orlando Costa, vocês devem me conhecer já no Instagram pelo trabalho que eu faço em desenvolvimento pessoal. Hoje eu falo com homens e mulheres, trabalho com a terapia voltada a constelações familiares, regressão de memória e o próprio desenvolvimento humano. Falo muito sobre relacionamentos, comportamento, postura masculina, entre outras coisas. Então eu estou abrindo aqui o nosso workshop, agradeço mais uma vez a presença de vocês e o Diogo vai fazer essa abertura inicial. Assim que o Diogo terminar, a gente vai com o coffee break, com o intervalo, e depois do intervalo eu pego e vou até o final, tá bom? Mais uma vez, bem-vindos. Diogo, por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, quem não conhece, Diogo Guedes. Eu estou à frente de um grupo que a gente criou aqui em Goiânia chamado Os Patriarcas, que a gente trabalha o patriarcado, a masculinidade bíblica, a gente traz muito da responsabilidade do homem no relacionamento. Estou à frente, eu liderei uma maçonaria aqui em Goiânia, eu que trouxe uma maçonaria para cá, junto com o Anderson Silva, o projeto dele. E estou focado principalmente não só nos relacionamentos, trabalhar com o homem, mas em trabalhar na parte de inteligência emocional. É o que eu mais venho aprofundando hoje, o que eu mais venho vendo resultados nisso. E aqui hoje eu vou trazer para vocês mais nessa pegada de falar muito da inteligência emocional voltado para o homem principalmente, mas para poder ajudar vocês a identificar onde que vocês conseguem potencializar e resolver problemas que vocês têm alguma dificuldade mesmo de resolver, que está ligado principalmente à inteligência emocional. Eu vou trazer essa clareza para vocês, ok? Vamos lá. Muitas das vezes a gente aprende nessa sociedade nossa que a gente tem que estar trocando ideia com o Orlando aqui sobre isso. A gente tem que trabalhar sempre, durante a escola, a gente aprende de trabalhar o nosso cognitivo, nosso racional, é sempre prezado por ter um QI alto. E nisso a gente acaba tendo um monte de outros tipos de problemas, porque a gente não trabalha a nossa inteligência emocional. E quando a gente passa a estudar neurociência, estudar o cérebro humano mesmo, a gente descobre que, na verdade, o nosso cognitivo, o nosso racional, ele representa uma parte pequena dos nossos comportamentos. O que vai direcionar o nosso comportamento de verdade está no nosso subconsciente. E a gente não dá valor para isso. Aí o que acontece? Hoje as empresas estão mais preocupadas em desenvolver inteligência emocional nas pessoas do que as habilidades técnicas que ela precisa. Porque toda essa habilidade a gente pode desenvolver. Você pode dar um curso para a pessoa e a pessoa vai lá e aprende uma habilidade que ela precisa aperfeiçoar para um trabalho. Mas ela não sabe relacionar com pessoas, ela não tem habilidade de lidar com frustração, de lidar com pressão. E isso está muito ligado a essa falta de inteligência emocional nossa. Está muito ligado ao que a gente sofreu, principalmente durante a infância. Na primeira fase é o mais grave da infância, até os 6, 7 anos, do 0 aos 6, 7 anos, inclusive na gestação, você pode ter influências na própria gestação, se você não foi desejado.
ou seu pai ou sua mãe não desejou você, ou se talvez seu pai e sua mãe preferiam uma menina. Tudo isso daí são sentimentos que a mãe ou que o pai passa para a criança e você vai se sentir rejeitado, você vai se sentir abandonado. E isso reflete durante toda a sua vida. Não só sentimentos intensos, mas também sentimentos ou comportamentos e situações que acontecem repetidamente na sua vida, e elas vão direcionar você de alguma forma. Por que eu falo isso? Todos nós temos crenças. Nós temos crenças que podem limitar a gente ou crenças que vão potencializar a gente. Na maioria das vezes, a gente pega da nossa criação crenças limitantes, muitas crenças limitantes. Vou dar um exemplo delas para vocês. Às vezes o simples fato de um pai falar que para você poder ter dinheiro você vai ter que trabalhar muito. Você internaliza aquilo ali e você vai ficar a vida toda achando que tem que trabalhar muito para poder ter dinheiro, para poder ter o que comer. Você tem que trabalhar muito para ter o que comer. É uma frase que o pai ou a mãe fala para você pensando no seu bem, ele está querendo o seu bem. Claro que não está fazendo isso por mal, mas é uma crença que vem dele que está instalando em você. Mas principalmente coisas ruins que podem ter acontecido durante a sua infância. Vou falar um pouco para vocês sobre as rejeições. Todo mundo sofreu rejeições, todo mundo. E na infância é muito forte isso. Ou você vai ter sofrido com a quantidade diferente do outro, ou você sofreu com a intensidade diferente do outro. Mas todo mundo sofreu diversas rejeições, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Mas o principal é essas rejeições, elas ficam instaladas no nosso subconsciente. Principalmente porque quando vem do pai, da mãe ou de uma professora. Porque elas são a autoridade na nossa vida quando a gente é criança. Essas pessoas são como se fossem deuses. Quando você é criança, a figura de Deus para você é o pai, a mãe ou a professora. Porque eles estão ensinando o que é mundo. Eles que estão falando, ó, eu sou uma criança que eu estou descobrindo o que é o mundo. Eu vou olhar para quem? Para o meu pai e para minha mãe. E quando eu estou na escola, para a professora, porque ela está me ensinando o que é mundo. Então, qualquer coisa que essas pessoas fizerem, mesmo que foi algo errado, mesmo que foi... Vamos supor que você tem um irmão, o irmão fez alguma coisa errada, colocou a culpa em você, sua mãe ou seu pai vai lá e te bate por aquela coisa. Você sabe que a culpa é do seu irmão, mas quando você é criança e seu pai ou sua mãe está fazendo isso com você, você vai achar que, na verdade, você que não entendeu o que aconteceu, você não está entendendo porque é seu pai e sua mãe. Eles são os donos da verdade. E você vai internalizar aquilo lá como que se você é uma pessoa, você é uma criança ruim, você é uma criança que não merece ser amada, você é uma criança que não merece o amor do seu pai ou da sua mãe. E qualquer outro acontecimento que de alguma forma ele é intenso para você, de forma negativa, do pai, da mãe ou da professora, que ela se torna uma figura de autoridade também, você vai sempre analisar. Mesmo que hoje em dia você olhe para trás e fale, não, mas é porque meu pai não sabe, meu irmão enganou, minha professora não tinha tanta instrução assim. Você pode dar todas as justificativas que o seu cognitivo vai entender isso. Mas no seu subconsciente já está instalado aquilo, já está instalado que você não se sente amado, que você não merecia, já está instalado aquilo ali. E te cria a crença de quê? A crença de não merecimento, uma crença de falta de capacidade, de incapacidade. Então, às vezes, você vai fazer alguma coisa que você não consegue fazer. Você já está falando para você mesmo que você não vai conseguir, porque está instalado em você, o seu pai, sua mãe ou a professora falou para você que você não consegue. E você começa a levar isso para as outras áreas da sua vida. Vou dar um exemplo. Esse é um caso real. A menininha tinha um irmãozinho um pouco mais velho, o irmão tinha subido na árvore. A menininha saiu correndo, vou subir também. A mãe lá de dentro gritou, você não vai subir não, que você não consegue, e não sei o quê. A menina foi parando de correr assim, ficou lá chorando assim, olhou para o irmãozinho, baixou a cabeça, o irmãozinho ficou falando, não consegue, não consegue. Aí a menina foi chorando, voltou, passou pela mãe, subiu, entrou no quarto, sentou no chão, perto da cama, e ficou chorando por horas. Aí ela foi procurar ajuda agora, ela já tinha 3 empresas quebradas, já tinha 3 casamentos falidos, já tinha passado em vários empregos,
nada vai dar certo na vida dela. Por quê? Ela tinha crença de incapacidade. Tudo ela achava que ela não consegue, porque a mãe dela instalou nela que ela não consegue fazer as coisas. Claro que não foi só esse acontecimento. Sua mãe falou isso, ela vai falar isso várias vezes na vida dela. Então ela acredita que ela não consegue. Então tudo que ela for fazer, ela vai chegar um momento que ela mesma se sabota. Porque ela vai achar que não consegue, eu não consigo passar daqui, ela vai se sabotar e ela vai quebrar a empresa, vai perder o emprego. Ela vai fazer alguma coisa para se sabotar, para perder. Não de forma consciente, mas inconsciente. E tudo isso tem solução e tem como a gente trabalhar isso. Trabalhar de mudar no seu subconsciente. Por isso é o mais importante a gente começar a olhar para esse lado nosso. Começar a olhar para o nosso subconsciente, que ele tem mais poder do que o próprio cognitivo. Porque o nosso subconsciente, ele vai estar o tempo todo balizando a gente, ou limitando, ou potencializando a gente, para poder fazer todas as coisas. E se a gente não resolve ele, nós mesmos vamos nos estar sabotando. Nós mesmos vai chegar algum momento que eu vou achar que eu sou incapaz, eu vou achar que eu não sou merecedor. Às vezes eu consigo o carro que eu queria. Eu vou lá e bato o carro. Porque, na verdade, eu não me sinto merecedor dele. Eu não vou dar valor no carro. Eu vou dar um jeito de perder o carro, porque eu não mereço ele. Eu me sinto não merecedor. Exatamente por esse tipo de problema. Eu vou escrever alguns aqui para vocês de exemplos de rejeição. Para vocês ver isso mais claro. Vocês começarem a achar na vida de vocês. Episódios de rejeição, quando a criança é criticada, quando a criança é humilhada, quando a criança é abandonada, quando a criança é acusada, quando a criança é invalidada, quando a criança é indesejada, quando a criança é maltratada, quando a criança é abusada, inferiorizada, injustiçada, não amada, comparada e rejeitada. Concorda que todo mundo já passou por isso daqui? Ou em maior ou em menor intensidade, ou em maior ou em menor quantidade. Isso daqui, ele vai balizar as suas limitações. Isso daqui é onde você vai identificar o que te aconteceu e eu vou mostrar onde que pode isso acarretar. Se você não está enxergando alguma coisa, a maioria das pessoas já foi abandonada. Se seu pai e sua mãe se separaram, não importa o motivo. Você vai se sentir abandonado pelo seu pai. Não importa qual o motivo, se é sua mãe que não queria, não importa. Você vai se sentir abandonado pelo seu pai. Porque na cabeça da criança, o seu pai estava ali com você todo dia e agora ele não está mais, você não merece a presença do seu pai. Rejeitado, indesejado, muitas das vezes a gente talvez veio em um momento da vida que seus pais não estavam esperando, não queriam aquilo ali. No ventre da sua mãe você já foi rejeitado, você já foi indesejado. Isso impacta na sua vida já. Eu já vi casos que o cara ele tendia a ser homossexual porque o pai e a mãe ele já tinha 2 irmãos mais velhos, eles não desejavam ter filho, e quando
descobriu que ia ser grávida, nossa, tomara que venha uma menina, então. E ficou o tempo todo querendo uma menina. E quando descobriu que era menina, eles ficaram muito frustrados. E aquilo internalizou no bebê dentro do ventre. A tendência dele era ser homossexual. Porque os pais queriam que ele fosse uma menina. Mesmo que depois daquele momento ali não teve mais nada. Os pais depois aceitaram que era um menino e pronto, quando o menino nasceu já estava tudo ótimo. Mas o sentimento que teve naquele momento ali internalizou na criança. Ele só resolveu isso de verdade quando ele entendeu isso daí, ele foi lá e ressignificou isso. E era algo que ele nem sabia. Ele nem sabia que existia isso. Então a gente sempre passa por alguma coisa, algum item desse. Eu quero inclusive que vocês façam um exercício para poder ajudar vocês nisso. Eu vou mandar no grupo esses nomes aqui para poder ficar mais fácil de ver. Todas essas rejeições. E eu quero que vocês olhem qual dessas rejeições, coloca de 0 a 10. Quem tiver sem caneta, coloca de cabeça de 0 a 10, quanto que cada uma dessas aí representa, qual que é a intensidade que cada uma dessas rejeições aqui representa para você. E depois pega as maiores e fica com isso na cabeça para você poder tentar usar essa informação com o restante dos dados, das informações que eu tenho aqui, para vocês poderem identificar quais são suas principais rejeições, quais são os principais problemas e a causa disso. É muito importante a gente não consegue resolver sem saber a causa? Consegue. Se souber a causa é mais fácil, porque a gente consegue saber até ter uma precisão maior de como resolver, entende? E isso daqui vai interferir na sua pirâmide de indivíduo. Deixa eu desenhar ela aqui. Todo indivíduo tem essa pirâmide aqui, ó. O topo é crença de merecimento, crença de capacidade e crença de identidade. Esse daqui é a pirâmide de um indivíduo saudável, onde a sua identidade é o item mais valoroso, é o maior item, é o que te representa de verdade a sua identidade. A sua capacidade é o segundo item que mais te representa e, por último, o merecimento. O que significa isso aqui? Uma pessoa que quando ela quer se mostrar para alguém, ela quer se apresentar, vai numa roda de amigo, alguém novo, ela quer que a pessoa goste dela, ou fazer a propaganda dela mesmo. Uma pessoa que fica falando muito sobre o que ela tem, onde começa a contar casos de viagem que ela fez, do carro que ela tem, de onde que ela mora, os patrimônios que ela tem, ela está colocando esse pilar aqui como sendo o mais importante para identificar ela. Quando que acontece isso? Quando na sua infância você aprendeu que o mais importante é ter as coisas. O mais importante é o que você tem e não quem você é. Eu estou trabalhando com uma mulher que ela teve esse problema, assim, essa parte dela aqui é o mais forte dela. Ela aprendeu que no início ela não tinha as coisas e ela teve a oportunidade de ter. A mãe dela tinha mania de ter conta nos lugares e ela ia lá e comprava as coisas no nome da mãe dela. Como criança, 12 anos de idade, 9 anos de idade, 8 anos de idade já fazia isso. E aí ela passava no supermercado, comprava um monte de chocolate. E quando ela foi falando, eu falei, mas aí você fazia o que com esse monte de chocolate? Que eu já tinha pegado, que ela ia bater aqui, ó. O que ela fazia? Ela levava para os amiguinhos. Era a forma que ela tinha de pertencer àquilo, é que ela aprendeu. O que acontece? Quando nós não... O que a criança mais quer? Vocês que não têm filhos, que já têm filhos ou que pretendem ter, o que a criança mais quer é pertencer a algum lugar. Esse caso dessa mentorada minha, ela tinha... Os pais eram muito novos, a mãe tinha 16 anos quando ela nasceu. Os pais eram muito novos e eles tinham que trabalhar, tinham que estudava em outra cidade, trabalhava em outra cidade. Então, quando ela nasceu, ela foi morar com a avó paterna.
E ela via os pais de manhã, ela saía de manhã da casa dela, que era perto da casa onde os pais dela moravam, morava com a avó, e ia de manhã para ver os pais dela antes deles saírem de casa. Então, o dia que ela conseguia, ela corria lá, ia lá ver os pais antes de sair de casa. A vida toda, ela não pertenceu à família dela. Porque os pais tinham que trabalhar, tinham que estudar, e ela conta isso, e de fato era o que eles escolheram, o que eles podiam dar para ela. Mas independente de ter uma justificativa, ter uma explicação, causa os danos. E o que aconteceu? Ela não se sentia pertencente dentro de casa. Isso acontece com a maioria dos jovens hoje. Eles não se sentem pertencentes. Eles não se sentem pertencentes a uma família, pertencentes... muitas das vezes os pais hoje são só tratadores. Eles dão comida, moradia, escola e acham que é o suficiente. E a criança quer se sentir pertencente, ela quer sentir que pertence a algum lugar. Quando ela chega no colégio e tem os amiguinhos que aceitam ela, que conseguem, ela se sente pertencente a alguma coisa, aí ela vai mergulhar naquilo ali. Aí depois os pais já não são a principal família dela. Por que acontece muitas vezes criança no meio do tráfico? As crianças não pertencem à família, elas não se sentem pertencentes à família delas. O traficante chega lá, elogia a criança, dá um monte de elogio para ela, dá um monte de coisa para ela, dinheiro, dá um status para aquela criança, para se sentir pertencente. Ela não está ali pelo dinheiro, ela não está ali para poder se dar bem, ela está ali porque ela se sentiu pertencente a alguma coisa. Eu me sinto pertencente a isso daqui. É por isso que ela fica lá. E as crianças hoje fazem isso, elas entram nos grupos. Hoje o que mais acontece é grupos de criminosos, de bandido e tal. Você pode ver que a irmandade entre eles é muito grande. E é exatamente por isso, porque dentro de casa eles não tiveram. Então eles criam essa irmandade muito forte, porque é onde eles se encontram. E todo mundo que está perdido, e a hora que chega, esses caras abraçam, pronto, o cara não está ali para se dar bem, o cara não está ali para poder ganhar dinheiro, o cara está ali porque ele conseguiu uma família, que é o que ele sempre quis. E o que aconteceu com essa minha mentorada é isso daqui, ó. Ela aprendeu a conquistar as pessoas pelo que ela tinha. Então a vida toda ela ficou mostrando que ela não tem. Ela se endividar para poder ir nas festas caras, para ir passar carnaval nos lugares caros, tinha que ter carro caro, casa cara, para poder mostrar para os outros, mas ela não tinha condição de ter. Porque ela aprendeu que ela era o que ela tinha. Essa daqui era o maior, a pirâmide dela estava invertida, totalmente invertida. Capacidade. É quem está muito preocupado com o que faz. Não, eu sou pastor da igreja, eu ajudo um monte de instituição, eu faço eventos sociais, não sei o que, está preocupado com o que ele pode fazer. Eu sou dono eu tenho empresa, não sei o que, eu crio soluções para as pessoas e tal, não sei o que e tal. O cara que fica falando muito sobre isso, ele já está mostrando que ele está caindo nesse cenário aqui. Que é o cara está preocupado com o que mais vale para ele é a capacidade, o que ele pode fazer, o que ele pode entregar. Eu estive aqui por muito tempo. Para mim o que era valoroso era o que eu entregava. Eu conversei com um pastor, esses dias ele percebeu isso aqui. Um pastor tinha 7 igrejas já plantadas, ele tem a igreja de 7 anos, a igreja dele super bem, ele faz obra missional, ele faz, ele vai nos presídios trabalhar com presos e tudo. Assim, ele leva Deus para muitas pessoas. Quando ele entendeu isso aqui, ele viu que a vida toda ele tinha um chamado, ele olhou para o chamado, ele achou que o que valia na vida dele era o chamado. Ele não sabe quem ele é. Ele nunca se sentiu amado nem por Deus. Ele está fazendo a obra dele, mas nunca se sentiu amado. Ele achou que o que valia mais era a obra dele, e não ele. Isso acontece. Eu estava aqui, e eu ia aprofundar mais nesse aqui,
antes, se eu não tivesse conversado com esse pastor. Ele ter me contado a história dele, eu ia entrar nisso daqui e eu ia perder isso daqui, ó. Porque quando a gente descobre que tem um chamado, que tem uma obra que tem que ser feita por você e tudo, você acaba, de fato, nossa, então tá bom, então eu vou fazer essa obra. Eu vou fazer. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Se isso daqui não estiver forte, você vai começar a achar que o que mais vale é o que você faz, não quem você é. E o principal está aqui, ó, é o que você é. São seus valores, seus princípios. É o que é inegociável. Isso daqui tem que ser inegociável. Quem você é. Você ter clareza de quem você é. Você é uma pessoa de respeito, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa honesta. Entende que as pessoas que não conseguem ter essas qualidades, na verdade ela está perdida aqui dentro. Ela está perdida dando mais valor a esses itens aqui. A pessoa é desonesta para poder ter as coisas. A pessoa é desonesta para poder conseguir fazer coisas que seja algo que vai trazer bem para as outras pessoas, mas às vezes ela está olhando para o orgulho dela. O que eu quero mostrar para as outras pessoas? Tenta descobrir o que aquelas rejeições aqui fizeram com você. Crença de não merecimento, crença de incapacidade e perda de identidade. Se você não sabe responder quem é você, quando alguém te pergunta quem é você consegue responder dentro desse pilar aqui? Se você não consegue responder nesse pilar, você vai cair em um desses dois aqui. Eles são importantes? São. Eles representam quem é você? Representam. Mas um percentual bem menor do que identidade. Tem coragem de falar que isso aqui representa 5% do que você é, representa 15%. Isso aqui representa 80%. Só que se você coloca essas duas aqui maiores do que essa, você perde quem é você. E o que acontece? Como que você perde isso daqui? Quando acontece aquelas rejeições, você se sente indesejado, você se sente não amado, você se sente não merecedor, você se sente incapacitado, você se sente uma pessoa que não merece ser amado por ninguém, que uma pessoa ruim, sou uma criança muito má, porque meu pai está me batendo, meu pai está me espancando. Eu sou uma criança muito ruim. Olha o que meu pai está tendo que fazer comigo. Seu pai te batia muito, sua mãe te batia muito, você vai perder isso daqui, ó. Você vai achar que você era uma criança muito ruim. Você vai achar que era uma criança que não merecia ser amada. Olha o que seu pai está tendo que fazer com você. E o que acontece aqui? Quando você sofre aquelas rejeições, que seja de forma intensa ou que seja de forma repetitiva, quando você vai crescendo, você começa a criar uma casca para não deixar aquilo acontecer de novo. A rejeição ela causa uma fratura emocional. E essa fratura emocional, ela vai gerar um orgulho. Como que o orgulho se manifesta? Vou mandar outro arquivo lá para vocês, que fica mais fácil de vocês verem. O orgulho é a fortaleza sua. O orgulho é... Como que esse orgulho se manifesta? A pessoa que foi humilhada, foi muito humilhada. Aí ela fala, eu não vou aceitar ser humilhado mais. Quando ela cresce, ela se torna orgulhosa e ela fala o seguinte, próxima vez que alguém me humilhar, eu não vou aceitar. Quando alguém humilha ela, às vezes não está nem tentando humilhar a pessoa, mas ela vai atrair aquilo ali ou ela vai interpretar como uma humilhação. E ela já vai ativar a fortaleza dela, já vai ativar o orgulho dela. E vai falar, quem é você para poder estar falando isso comigo? Quem é você para estar falando assim comigo?
orgulho, prepotência, vaidade, ficar buscando atalho. Quem está na zona de conforto, mágoa, tudo é defesa que a gente cria para não passar pelaquela dor de novo, para não sofrer essa fratura, para não mexer naquilo ali. Eu não quero sofrer mais isso, aí eu tento criar um monte de defesas para eu não entrar nisso. O que mais? Ressentimento, autossuficiência. O cara que é arrogante, autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso dele, não preciso do outro. Eu consigo sozinho. Tá fugindo disso daqui, ó, de reviver isso daqui. Ingenuidade, desobediência. Desobediente. Se alguém manda você fazer uma coisa, você fala, não vou fazer não. Vou fazer do meu jeito. Eu sei o que eu quero fazer, vou fazer do meu jeito. Não vou fazer do jeito que estão pedindo, não. Isso é orgulho. Insatisfação, ingratidão, desonra, desrespeito, inferioridade, acusação, dificuldade de perdoar. Tudo isso aí é orgulho se manifestando. E o orgulho nada mais é do que uma mentira que a gente conta. Uma mentira de quem é você. Só que o problema é quando essas fraturas são muito fortes, dificilmente a gente consegue controlar isso daqui, ó. Mesmo a gente tendo consciência disso, a gente não consegue controlar isso daqui se a gente não resolve. Porque ele vai ser ativado por um gatilho emocional. O que é o gatilho emocional? É o que te faz lembrar daquilo lá. Te faz lembrar disso aqui, ó. Quando você se sente humilhado de novo, quando você se sente criticado de novo, quando você sente aquele sentimento de novo, você já ativa o seu orgulho. É o gatilho emocional que vai ativar seu orgulho. Você cria diversos gatilhos. Você fala, não vou aceitar ser humilhado de novo. Todas as vezes que você interpretar que está sendo humilhado, você já vai ativar seu orgulho. Então você já criou seus gatilhos. Que quando vier essa emoção, eu já vou agir, eu já vou criar o meu personagem. Eu vou ativar o meu personagem, vou ativar minha fortaleza. Muitas das vezes, tem 3 formas aqui. Ou a gente vai buscar quem vai me humilhar de novo, ou eu vou atrair quem me humilha, ou eu vou interpretar tudo como humilhação. É os 3 cenários. Mas por que acontece isso? Às vezes a gente fica até achando, não, mas eu tenho o dedo podre para alguma coisa, para escolher mulher, etc. Na verdade, e às vezes já deve ter acontecido. Às vezes uma menina quer ter tudo perfeito, tudo ótimo para você. Falando, se você desse qualquer uma pessoa, essa mulher quer de casar. Mas você não quis ela. Agora a outra que te deu um monte de dor de cabeça, te fez sofrer, te fez de tudo, você continua atrás dela. Você está procurando isso aqui, ó. Sabe o que é o problema disso aqui tudo? Você olha aqui, mas por que eu vou procurar isso aqui de novo? Nosso corpo, toda emoção que a gente sente, gera uma química no nosso corpo. E quando você tem repetidas vezes, ou de forma muito intensa, você gera muito desse hormônio e seu corpo fica viciado. Todo mundo é viciado nos hormônios do nosso corpo. Todo mundo. Agora, tem hormônios que são bons e hormônios que são ruins. Inconscientemente, voltando lá no que eu falei sobre o subconsciente, você vai buscar os mesmos hormônios, a mesma sensação, o mesmo sentimento. Inconscientemente, você vai querer reviver esses sentimentos. Aí o que acontece? É o que eu falei, você vai atrair pessoas que vão te humilhar de novo, você vai atrair pessoas que vão... Você vai atrair pessoas que vão humilhar de novo, você vai buscar pessoas que vão te humilhar de novo, ou você vai interpretar qualquer pequena coisa como uma tentativa de te humilhar. Você vai interpretar dessa forma, porque aí você vai reviver o sentimento. Só que aí quando você revive o sentimento, você ativa o orgulho para ir contra.
É um pouco contraditório. Você já tem um monte de gatilho para não deixar isso acontecer, mas inconscientemente você busca aquele sentimento. Porque independente dele ser bom ou ruim para você, você gostar ou não, o seu corpo busca reviver aquele vício. Então por isso que quando você tem a namorada lá que te fez sofrer pra caramba, você queria estar com ela. Porque ela estava revivendo a sua fratura. Isso é um vício emocional. Todo mundo tem seus vícios emocional. Uma informação importante é que a química do corpo, a química hormonal de quem tem sucesso é muito diferente da química hormonal de quem não tem sucesso. Vamos para o reino animal. O animal alfa, normalmente ele tem 30% a mais de testosterona que os outros animais. Essa regra vale pra gente. As pessoas de sucesso, ela tem mais. Normalmente as pessoas de sucesso têm 25% a mais de testosterona que as pessoas comuns. Mas todos os hormônios que a pessoa tem no corpo dela é diferente de quem não tem sucesso. Então esses vícios emocionais fazem a gente reviver isso daqui, ó. Então às vezes você está passando por algo que você passou quando era criança. Às vezes você está passando por aquelas rejeições todas de novo, até hoje, revivendo tudo aquilo. A gente fica viciado no que te causa na situação. Você fica viciado na situação, você fica viciado no personagem que você cria. Você fica viciado em sentir aquela emoção. Você fica viciado nisso daqui. E inconscientemente, o seu subconsciente está trabalhando para você reviver aquilo ali. Beleza, mas como é que eu resolvo então isso aqui? Isso aqui tem solução. Da mesma forma que a gente cria esses hormônios aqui dentro do nosso corpo, a gente pode criar outros hormônios. Os hormônios sejam benéficos para a gente. Como é que eu resolvo um vício emocional? Como é que eu resolvo qualquer vício? Abstinência. Então como que eu vou resolver esse vício aqui? Para abstinência também. Eu tenho que parar de dar aquele hormônio para o meu corpo e começar a dar um novo hormônio para ele. Dá um exemplo. O hormônio cortisol, o hormônio do estresse. Às vezes quando você fica estressado, você fica com raiva de alguém e tal, você entra em alguma discussão calorosa ou vai pra porrada com alguém. Você vai liberar muito cortisol no seu organismo. Você passa a não ter empatia pelas pessoas. Isso é algo de defesa pessoal mesmo. Isso o homem tem como defesa pessoal. Para ele conseguir fazer mal para outra pessoa, ele não pode ter empatia. Concorda? Então o cortisol é o hormônio que vai ajudar nisso. Só que hoje em dia a gente não precisa não ter empatia pelas pessoas. Tem noção, o cortisol ele fica no seu organismo durante 4 horas. Se você não fizer mais nada, não brigar com mais ninguém durante 4 horas, é 4 horas que vai demorar para sair do seu organismo e para você voltar a conseguir ter empatia. Mas e aí, como é que eu resolvo isso? Um exercício simples. Eu coloco um hormônio contra o cortisol, por exemplo, ocitocina. Ocitocina ele traz um monte de benefício. Ocitocina ele é anti-estresse, ele é anti-estresse, trabalha com como é que chama, gente? Ele trabalha com a circulação. Enfim, esqueci o termo, mas ele melhora a circulação. Ele melhora a circulação, ele traz bem-querer, ele traz sentimento de empatia, ele traz sentimento ele melhora o seu relacionamento. O fato de você liberar muito ocitocina no seu corpo, de forma frequente, repetidas vezes, você vai começar a melhorar o seu relacionamento, seu network, inclusive. Você vai começar a ter mais empatia pelas pessoas, vai querer o bem-querer das pessoas, você vai querer ajudar mais as pessoas, vai querer fazer o bem para aquelas pessoas. E isso vai te ajudar no seu network, porque você vai começar a buscar as pessoas primeiro para ajudar elas, e não para ter alguma coisa em troca.
E você vai ter alguma coisa em troca por consequência. E como que eu libero a ocitocina? 2 exercícios simples. O primeiro é, toda vez que eu vou conversar com alguém, você conversa olhando no olho. Conversa olhando no olho, mas é no olho assim, não é olhar no olho para olhar no olho, é olhar na alma da pessoa. É se entregar para a pessoa. Um exercício simples que você pode fazer com seu filho, com a sua esposa, ou com seus pais, tenta fazer isso pelo menos uma vez no dia, durante 7 dias, para vocês sentirem a diferença. Pega na mão dele, chama ele. Às vezes ele vai ficar lá fazendo gracinha. Não, o que é isso e tal. Não, vem cá, um exercício é sério. É uma coisa séria. Fala que é sério e tudo. Pega na mão e fica 3, 4 minutos olhando assim, no olho de quem você estiver fazendo, no olho do seu filho, no olho da sua esposa. E fica olhando ali e gasta esse tempo ali, 3, 4 minutos. Fica só olhando, não conversa nada, não fala nada. Fica olhando na alma da pessoa. Na alma da pessoa. Você vai ver o tanto que é poderoso isso. A primeira vez que eu fiz isso com a minha esposa, os dois choramos. Os dois choramos. Um outro exercício simples, mais simples do que esse. Abraço 40 segundos. Você abraça seu filho, sua esposa, seus pais, um amigo. Abraça e fica abraçado 40 segundos. Você vai encher de ocitocina no seu corpo. Você vai se sentir diferente na hora. Vai se sentir diferente na hora. O que vai acontecer com isso? Você vai começar a jogar novos hormônios, que são contra isso daqui, e vai começar a viciar nesses hormônios. Então você vai começar a fazer coisas para poder viver isso. Durante muito tempo eu percebi que eu quebrava os meus padrões, só que eu quebrava do jeito mais difícil, que era, tudo meu caminhava, me forçava a agir de uma forma errada. Porque o que é o vício? Tudo que eu fizer que me traz prejuízo, eu sei que me traz prejuízo, eu continuo fazendo, é um vício emocional. Então, tudo que você faz hoje, você sabe que não quer fazer isso mais, eu não quero agir mais assim, eu não quero fazer isso mais. Você vai lá e quando acontece, você continua fazendo. É um vício emocional. Você já sabe que não é para fazer, você já sabe que não quer fazer, mas você continua fazendo. É um vício emocional. Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu simplesmente, eu sei que se eu for para esse lado de cá, é o lado que eu estou indo, está dando errado. Eu vou começar a vir para cá. Só que é muito resistente. O tempo todo eu queria vir para cá, mas eu continuava vindo para cá. Continuava vindo para cá. Até que isso daqui deixou de ser resistente e isso aqui já não fazia mais sentido. Mas por quê? A longo prazo, eu fui mudando o meu vício. Só que de forma muito resistente. Agora, tem um jeito mais fácil e mais prático, que é esse que eu estou falando. Eu simplesmente descubro qual que é o hormônio que eu estou trocando. Qual hormônio que eu tenho vício hoje, qual que eu vou colocar no lugar. Então a gente procura hormônios positivos para a gente poder gerar essa abstinência. Aí eu vou estar viciado no hormônio que vai me trazer benefício, não malefício. Quer um outro exemplo simples? Eu acho que todo mundo concorda que uma pessoa que está feliz, uma pessoa que é feliz, ela vai produzir bem mais do que a pessoa que está triste, concorda? E aí, como é que eu faço para poder ficar feliz? Vou voltar na ideia do subconsciente. Como é que funciona hoje? Como é que funciona o comum? O nosso subconsciente gera sentimentos que geram pensamento, que geram comportamento nosso. O comportamento nosso pode ser a fala, pode ser a forma de agir. Tá, então o subconsciente ele manda na gente o tempo todo. E a gente não percebe. Beleza, como é que eu faço para mudar isso? Que é a crença, né? A crença vai gerando isso na gente. Então como é que eu faço para mudar isso? Eu posso inverter o processo inverso que acontece também. Eu gero um comportamento diferente, que vai me gerar um pensamento diferente, que vai me gerar um sentimento diferente, e isso repetidas vezes ele vai gerar um vício emocional diferente e vai gerar uma crença diferente. Eu vou quebrar aquela crença e colocar outra no lugar. E aí eu volto pro hormônio da felicidade, serotonina. Se eu pegar, esse Instagram vai ela mesmo. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Eu ficar 5 minutos disso aqui. Faz isso. 5 minutos, 5 vezes ao dia. Pega uma caneta e põe. Você vai ficar o quê? Como se fosse sorrindo. Entendeu? Isso daqui vai começar a liberar serotonina em você, você vai se sentir feliz. Você pode estar o mais triste possível, faz isso daqui. Você vai começar a se sentir feliz. No início o resultado é muito forte? Não, porque você não está viciado aqui. Seu corpo não absorve
Apesar de estar liberando serotonina, ele não absorve na mesma proporção, porque ele quer absorver o outro hormônio. Tudo isso que eu estou falando para vocês, no início ele vai fazer menos efeito. Depois de você estar fazendo isso repetidas vezes, ele vai começar a trazer mais efeito. Porque seu organismo vai desistir de ficar esperando o hormônio que ele quer e vai começar a absorver aqueles hormônios ali. O tempo todo ele vai estar absorvendo, mas em quantidade pequena. Quando ele de fato começar a absorver de forma mais intensa, vai fazer mais resultado para você ainda. Então, a médio prazo, a curto prazo, se você ficar repetindo isso, você vai começar a cada vez ter mais resultado. Mas se você fizer esse exercício, você já vai sentir diferença. Você já vai sentir que você está feliz. Tem exercício para liberar testosterona, tem exercício para vários hormônios. Essa é o principal. Uma das formas de você quebrar isso daqui. Outra forma de você quebrar isso, essa que eu falei, questão de a gente ir comandando o nosso subconsciente, dando comandos para ele. Quando você fala principalmente, tá? Mas muitas das vezes a gente já acha que a gente é incapaz. Como é que eu vou fazer para eu me tornar capaz? Você tem que quebrar esse padrão. A sua mente já está te dizendo que você é incapaz. Você vai ter que trabalhar isso. Eu vou começar a dar comandos à minha mente que eu sou capaz. Simplesmente comunicando mesmo. Agindo como se eu fosse capaz. Se eu ficar aqui abaixado desse jeito, triste, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir triste. Agora, se eu levanto, se eu abro o ombro, se eu ando com o queixo para cima, eu estou comunicando para o meu corpo, para a minha mente, que eu sou capaz. E eu começo a falar, eu consigo fazer isso, eu consigo, isso aqui é fácil de fazer, eu vou tirar de letra, eu já resolvi, já está certo, eu sou o cara de sucesso, sou o cara de vitória. Você vai repetindo isso, repete isso. O exercício que sempre passa para fazer. Escreve num papel para trabalhar tanto a sua pirâmide quanto o que você quer alcançar, crenças que você quer quebrar. Você vai escrever num papel 30 características, falar: eu sou vitorioso, eu sou amado, eu sou grato, eu sou forte. Escreve 30 características suas, de coisas que você quer mudar ou que você quer ascender na sua pirâmide. Todos os dias você vai para o espelho, principalmente de manhã, tá? Seu primeiro horário de manhã é o melhor. Você acabou de acordar. Vai para o espelho e começa a repetir. Fica de ombros abertos, queixo para cima e começa a repetir para você mesmo em voz alta. Voz audível, para você escutar. Você está dando comando para sua mente. Quanto mais você fizer isso, mais você vai reprogramando o seu subconsciente e você vai quebrar essas crenças limitantes suas e você vai começar a dar os passos que você precisava dar. Porque enquanto você não resolve essas crenças, o tempo todo vai te limitar. Quando você começa a dar certo, quando você vai dar certo, você acredita que você não é capaz, você se sabota. Se você não acredita que relacionamento é bom, relacionamento é melhor do que estar solteiro, casamento é muito bom, você o tempo todo vai se sabotar. Você não vai entrar num casamento, num relacionamento, achando que vai dar certo, porque você já instalou a crença de que casamento é ruim. Só instalar a crença de que relacionamento é ruim, o bom é ficar solteiro. E são crenças que a sociedade nos coloca, que as familiares, os amigos colocam na gente. E se você deixa de internalizar isso, você de fato vai fazer dar errado, você vai fazer seu casamento dar errado, vai fazer o seu relacionamento dar errado. Você não vai conseguir fazer dar certo se você não acredita que vai dar certo. Se a crença já está instalada. Eu vou mandar um outro item para vocês, uma outra imagem aqui, que eu quero que vocês façam isso, que é sobre as crenças. Eu quero que vocês identifiquem quais são as crenças que mais... a sua pior crença. Acabei de mandar lá. Vou explicar aqui um pouquinho só para vocês fazerem. Aí tá desenhado assim, ó. Não sei se dá para ver direitinho. Tá desenhado aqui vários quadradinhos assim, né?
E aí você vai fazer o seguinte. Em cada um, igual, tá aqui, ó, escassez e procrastinação. Qual que é mais forte seu? Procrastinação? Então passa procrastinação para cá. Aí depois ali embaixo, ó, bloqueio criativo e aprendizagem. Tem problema de aprendizagem, passa para cá. Procrastinação e bloqueio de aprendizagem. Aprendizagem é mais forte, passa a aprendizagem para cá. Vamos supor que lá embaixo veio medo de errar. Medo de errar aqui. Aí entre medo de errar e aprendizagem, o mais forte é o aprendizagem. Aí está, então seu pior inimigo é esse aqui, aprendizagem. Que aí você vai identificar primeiro qual a pior crença limitante sua. Qual a que mais te atrapalha hoje. Até um exemplo de bloqueio de aprendizagem, que eu pego muito isso daí. Às vezes o pai ou a mãe não tinha paciência de ensinar, ou até a professora. Acontece também muita professora. Tem dificuldade de aprender, na verdade é o contrário. A pessoa tem dificuldade de te ensinar, você não está conseguindo entender, aí a pessoa te fala, você não consegue, você não aprende, não adianta, você é burro. Isso daí você vai ficar internalizado que você é burro, que você não consegue, que você não aprende. Você vai ter dificuldade a vida toda para poder aprender as coisas. Você vai estudar e aprender pouco. Por quê? Seu subconsciente já falou que você não consegue, você não aprende, você é burro. Isso é tão perigoso. Os momentos que... Como é que funciona? Tem algumas ferramentas que a gente usa para poder trabalhar no subconsciente. Porque para mim acessar o subconsciente de forma mais prática e incisiva, eu tenho que passar pela barreira da razão nossa. Existe uma barreira que eu preciso quebrar ela para poder chegar no subconsciente mesmo e trabalhar no nosso emocional. E para fazer isso, existem algumas técnicas, algumas ferramentas que ajudam, principalmente exercício de meditação, exercício que a gente chama de exercício VAS, que trabalha visualização, audição, de forma sintética, que a gente vai conta uma metáfora, coloca a pessoa sentada, relaxada, de olhos fechados, coloca uma música e vai contando a metáfora. Isso daí trabalha... Por que isso trabalha o subconsciente? Porque a gente vai para o lado da imaginação, da criação, que é o subconsciente que faz isso. Nosso cognitivo não trabalha a imaginação. Então, quanto mais você vai imaginando, quanto mais você vai imergindo nisso, você vai conseguindo acessar de forma mais direta o subconsciente. A razão vai cada vez abrindo mais. E isso é tão engraçado que não sei se vocês já viram exercício de hipnose, que eu acho surreal. Eu já vi alguns casos assim absurdos e de fato aquele negócio funciona. Eu fui entender como que funciona. Ele na verdade faz isso, ele acessa direto o subconsciente, ele passa direto pelo racional, então o seu racional está desligado. É só o subconsciente falando. E o subconsciente é tão forte que ele engana a sua visão, ele engana o seu paladar, ele engana tudo seu. O tanto que o poder do subconsciente é forte. E eu entrei nesse tempo falar outra coisa que eu esqueci. Mas a gente tem que ter atenção lembrei. O tanto que é perigoso o subconsciente. Quando a gente sabe quando você acabou de acordar e você está meio sonolento, não sabe nem que dia que é, que hora que eu tenho que fazer? Aquele momento é o melhor para você acessar o subconsciente. E quando você está quase dormindo, quando você está assim, você não está só escutando, mas não está nem prestando atenção, não consegue perceber nada, só que você não consegue perceber no seu racional, no seu subconsciente está pegando tudo. Esse é o maior perigo de você dormir assistindo televisão. Porque o que estiver passando lá, ele vai escrever no seu subconsciente que aquele ali é o normal. Agora imagine o estrago que uma novela faz na vida das pessoas. Se a pessoa dorme assistindo novela, o que ela está aprendendo lá de traição, de filho com o namorado da mãe, não sei o que, e tudo que lá. Se dormir assistindo aquilo, só de você ficar assistindo, igual eu falei, de forma repetitiva, você vai gravando aquilo. Você vai achando aquilo lá normal, você vai achando que aquilo lá é o padrão. Isso vai estar numa crença em você. Ninguém presta, homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Todo mundo quer saber só de ganhar em cima do outro, todo mundo quer saber só de sexo, ou quer saber só de dinheiro. É tudo crença que a televisão vai instalando na gente.
e você vai ver na rua, começa a representar isso. Mas por que começa a representar isso? Porque você está tanto nos ambientes, quanto você atrai isso. O fato de você conviver com as pessoas que estão buscando os mesmos tipos de interação passiva para sua mente, vai fazer você também buscar isso daí. Então, para você quebrar isso de vez, eu dei os exemplos que a gente dá os comandos de forma ativa para a gente mesmo. Quando é criança, como é que você faz isso? Você não faz. Quando é criança, você vai ficar preso aos estímulos que vêm externo, que a gente chama que trabalha na matriz passiva, que é tudo que vier de fora é o que eu vou estar recebendo. Então, nós como pais somos totalmente responsáveis pelo que acontece com os filhos. Uma coisa que eu me surpreendo, o tanto que acontece de abuso. De, 30 mulheres que eu já trabalhei, 28 sofreram abuso ou estupro quando criança. É de forma absurda. Aí você, às vezes, muitas vezes é gente próxima, mas ou é o pai, padrasto, é tio, é primo. Mas às vezes, aí vai trabalhar e tal, não, mas o meu pai não teve culpa, meu pai morava em outro lugar, meu pai estava viajando, meu pai não sei o quê. Não importa. A gente vai se sentir abandonado pelo pai. Porque o pai é o herói, o pai é o que protege, o pai deveria ter feito alguma coisa para não deixar aquilo acontecer. Inconscientemente, está atrelado ao pai, está atrelado à mãe. Tem que tratar não só a pessoa que causou aquilo ali, mas também os pais, porque inconscientemente a criança acredita que o pai ou a mãe tinha que defender. Acredita que os dois tinham que defender, os dois tinham que estar ali para poder fazer alguma coisa e não deixar acontecer. Isso fica internalizado na gente. Então tem que resolver tanto com o agressor, tanto com os pais. E assim, o mais importante, eu não falei sobre isso, quando eu falei sobre não conseguir perdoar. Uma coisa que as pessoas não entendem, acho que o perdoar, eu estou fazendo um bem para a pessoa que o ator da agressão, de alguma coisa. Mas o perdão, eu gosto de usar o exemplo. Sabe aqueles que já vê em filme, aquelas preso que usa uma corrente com uma bola de ferro? Isso aqui é o perdão. O perdão é porque você tem a chave de vir aqui, ó, e só soltar. O perdão não tem a ver com o outro. O perdão é o poder que você tem de se livrar do outro, de simplesmente acabar com aquilo ali. Porque se você não perdoa, você carrega ele a vida toda. Você que está carregando ele. Você está carregando aquela pessoa. Se você não perdoa, quem está sofrendo é você. Às vezes a pessoa nem lembra. E se ela lembra, na verdade, o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, não importa de verdade. O que importa é o que você está carregando. Tudo que você não perdoou até hoje, você está carregando. E está achando que está fazendo mal para a pessoa, não está fazendo mal para ninguém. Você está fazendo mal para você. Enquanto você não perdoa, você não vai lá e solta isso, você vai carregar isso a vida toda. Tem ferramentas que a gente aplica que é surreal. Principalmente em casos assim que é de forma muito intensa o trauma. O estupro, por exemplo, já teve casos que eu aplico a ferramenta, a pessoa começa a ferramenta a estar lá assim, se vitimizando e tudo, por ter sofrido aquilo ali e tal. Depois que aplica a ferramenta, a pessoa ela muda de forma assim absurda, ela se sente limpa, ela se sente livre, ela começa a querer pular, sorrir. Assim, é surreal. Mas por quê? O principal motivo ali é porque ela perdoou. No final da ferramenta, além de ressignificar o caso, ela perdoa. E ela perdoa de forma genuína. Ela consegue perdoar de forma genuína. Aquilo lá deixa de ser, ela sempre fala, é como se aquilo estivesse nas minhas costas, agora não está mais, agora eu vejo lá no passado, não está aqui mais. Eu achava que estava no passado, não estava aqui comigo. Quando você perdoa de forma genuína, aquilo está no passado. Algo que aconteceu durante a minha vida. Ele deixa de ser uma emoção viva que você carrega e passa a ser simplesmente uma memória. O tanto que é poderoso isso. Você muda a fisionomia sua por ter conseguido perdoar aquilo de forma genuína. E não é um negócio que é 1 semana, 3 semanas. É de forma instantânea. De forma instantânea. O jeito tem outro jeito? Tem. Forma repetitiva. As duas formas que você vai conseguir quebrar aquele padrão.
As duas formas você vai conseguir quebrar. De forma repetitiva, você vai ter atitudes e comportamentos que vão reprogramar seu subconsciente. Você pode usar isso também para gerar hormônios que vai te facilitar esse seu caminhar, porque ele vai mudar qual que é o seu vício, você não vai buscar isso de forma inconsciente. Ou tem uma ferramenta que a gente aplica que causa isso, um forte impacto emocional. Aí um forte impacto emocional inverso. A gente trabalha na ira. Quando você ativa a ira, você abre todo o seu racional e você consegue acessar direto o subconsciente. No subconsciente você ressignifica isso e a hora que você volta você perdoa e está ressignificado, está resolvido. É algo que todo mundo tem que buscar isso, buscar resolver todas as rejeições. Tudo que está te travando, porque isso daí vai limitar a sua vida, vai limitar você conseguir alcançar onde você quer, você parar de repetir o padrão que você está repetindo, parar de repetir o que passou na sua vida. E você tem noção tanto que isso é grave, vou dar só mais um exemplo para a gente finalizar. Isso é um caso real, tá? Um universitário, advogado, sofreu a vida toda com o pai dele, que ficava humilhando ele, batia nele, brigava com ele muito, humilhava ele muito, humilhava muito. Aí estava num trânsito pesado e tal, e a hora que chegou lá na frente tinha um acidente, e o cara pegou e falou pro senhor lá, pô, você tira esse carro daí, tá vendo o trânsito tá fazendo? Não, e tal, né? E o cara falou, não, já tem problema demais aqui, vai lá, vai, já tem problema demais aqui. O senhor falou isso. O cara foi, parou lá na frente, saiu com a chave de fenda na mão, chegou lá, ele se sentiu humilhado, reviveu aquela rejeição que ele sofreu a infância toda e falou, não aceito mais ser humilhado. Ativou o orgulho dele, a fortaleza dele. O cara sai dentro do carro com a chave de fenda, vai para cima do senhor, o filho dele estava lá, tentou defender o pai, ele enfia a chave de fenda na cabeça do filho dele e mata o filho dele. Ele acabou com a vida dele, um advogado que sabe o estrago que pode fazer na vida dele. Acabou com a vida dele, da família dele, acabou com a vida de outra família. E é o tipo de coisa que racionalmente você nunca vai fazer isso. Mas por quê? O orgulho cega a gente. O orgulho cega. A gente não... Se você não adianta a gente alimentar. Se a gente ficar se alimentando do orgulho, o orgulho está agindo de forma totalmente irracional. Quanto mais você alimentar o orgulho, mais você vai alimentar a mentira sua. Você só vai prosperar na sua vida se você começar a moer o seu orgulho e ativar quem é você de verdade. Então assim, pergunta que eu deixo para vocês. Qual que é a sua mentalidade hoje? Você vai ter isso no seu comportamento. Agora, você quer mudar a sua mentalidade? Muda o comportamento. Fechou? É isso aí, pessoal. Se quiser fazer pergunta. Não, todo mundo tá. Se vocês quiserem falar, tá. Manda bronca. Sobre aqueles 3 níveis que fez da pirâmide, o que leva a pessoa a ficar o tempo todo buscando validação, fica tentando enaltecer, falando as qualidades e seria ela fica tentando puxar as qualidades do primeiro nível. O que leva a pessoa a chegar a esse ponto? Para as outras pessoas, você fala? Isso. Necessidade de aprovação. Ela não se sente aprovada e ela fica o tempo todo tentando mostrar para as pessoas, para convencer as pessoas de que ela é alguém que merece. Mas ela não acredita nisso. Porque quem tem necessidade de aprovação é porque ela não se aprova. Então ela precisa da aprovação dos outros. Quando você já se aprovou, você não precisa de aprovação de ninguém. Tiver todo mundo falando para mim, não vim aqui falar aqui, se eu tiver convicto de mim, quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, eu vou vir falar independente de estar todo mundo a favor ou contra. Entende? Agora, quando você não está convicto de você, você vai ficar buscando a aprovação do outro. Não, deixa o outro... Eu não me aprovo, mas deixa eu tentar fazer o outro me aprovar para eu me convencer. Tem um problema muito grave nisso daí. Quem
se sente muito enaltecido, quem depende de aprovação, quando tiver uma crítica ele cai. Entende? Então o tempo todo que ele vai buscar aprovação, ele continua. Daqui a pouco vem alguém que é relevante também, a opinião dele, ele critica, pronto, ele cai e volta para o zero. Não adianta ele ter um monte de aprovação, ao que tiver a primeira crítica ele cai. Entendeu? Fez sentido? Existe possibilidade de variação da pessoa dependendo do ambiente que ela está? De variar os níveis? Nível de qual você fala? Do quê? Não, qualquer um dos três. Não dos três. Das três. Principais, né? Porque na base ele seria mais forte a performance. Sim, porque dependendo de onde ele está, às vezes ele entende que é mais importante ele falar o que ele tem. Dependendo de onde ele está, é mais importante falar o que ele faz. Mas a pessoa que está com a pirâmide no formato ecológico, ele não vai preocupar em ficar falando as coisas ali, a não ser que seja algo tipo assim, igual eu estava aqui, quando eu cheguei aqui eu apresentei alguns projetos meus, porque eu estou querendo trazer a autoridade do que eu estou falando, entende? Então assim, é algo já intencional. Agora, se for um negócio que eu estou buscando, na verdade, alimentar o meu ego, o meu orgulho, aí vai depender de onde eu estou, porque aqui eu entendo que o pessoal vai me valorizar se eu mostrar o que eu tenho. Aqui eu entendo que o pessoal vai me valorizar se eu mostrar o que eu faço. Então, depende disso. Mas depende também de ter essa visão de, não, eu estou num lugar aqui que eu, de fato, as pessoas estão aqui para saber o que eu faço. Então, eu vou mostrar o que eu faço para ela poder entender a autoridade do que eu estou falando. Eu não sou alguém que está aqui para poder simplesmente dar minha opinião, entende? Não é alguém que viu algum post ali, gostou e pronto. Mais ou menos isso. Então tem muito isso. Mas agora no pilar do ter, é só se você for, não, estou fazendo sociedade com alguém ali quer saber o que eu tenho, para poder saber se confia em mim, porque se der algum problema eu vou precisar de recurso financeiro para poder me ajudar a balizar isso daqui. Então você vai falar do que você tem. É mais ter só esse cuidado. Mas agora, no converso do dia a dia, numa festa, não sei o que, você ficar falando simplesmente para poder ganhar a aprovação da pessoa, aí é porque aquilo ali está desregulado. Faz sentido? Mais alguém? Muita coisa que passa pela cabeça quando tu escuta esse tipo de coisa, que é difícil de formular uma pergunta específica. Tu começa a querer te reavaliar inteiro. Achar onde que tá os nossos, né? Muitas vezes acontece o seguinte, de que algumas coisas estão debaixo do nosso nariz e a gente não consegue perceber. E quando você percebe, você fala, como é que eu nunca vi isso? E às vezes alguém de fora, com algumas perguntas, ele chega. Porque ele começa a fazer perguntas, você vai contando a sua história e você vai mostrando o que você está tentando evitar. Aí ele joga, mas por que isso aqui? Aí, calma lá, você já começa a demorar a responder as perguntas. Aí esse responde e já dá, mas por que isso? Mas por que aquilo? Como que é? O que é? E tal. De repente você chega no negócio que você percebe que estava escondendo. Uma coisa que acontece muito também é, quando é alguma coisa muito intensa, você nem lembra. Tem um garoto o de 23 anos que eu estou atendendo, ele não lembra das brigas do pai e da mãe, ele não lembra, os pais separaram quando ele tinha 6 anos de idade, ele não lembra do dia que saiu de casa, que foi uma briga muito feia, não lembra. Porque o cérebro, para defender ele esconde aquilo ali, para não reviver aquilo ali. Só que tem um problema nisso, aquilo ali continua manipulando ele de forma inconsciente. Então, se não acessar aquilo ali e ressignificar e perdoar aquilo ali, vai continuar manipulando ele. Aí dá mais trabalho, porque a gente tem que ou conseguir por repetição, ou durante o trabalho a gente vai aprofundando, até que de fato ele lembra e a gente consegue trabalhar para ressignificar isso, usando a ferramenta para poder, usando forte impacto emocional. Você ia falar mais alguma coisa? Não, só ia falar como também, às vezes até mais simples, é quase que um impulso começar a escutar algumas dessas coisas e tu começar a visualizar não a ti mesmo, os teus próprios problemas, e sim pensar em algumas outras pessoas. Tipo, é muito mais fácil ver no outro.
Muito me veio à mente o meu irmão, enquanto estava sendo dito aqui. E aí eu tenho que parar pra pensar, não é pelo meu irmão que eu tô... Eu quero ver o que tem pra eu resolver comigo mesmo. E é sempre mais fácil tu olhar e já verificar como, não, isso aqui é quando é com outra pessoa, quando é contigo mesmo. É bem mais... Exatamente. Tanto que na hora de eu fazer esse mesmo trabalho comigo, eu procuro alguém para poder fazer comigo. Porque, e eu percebi isso, porque assim, eu comecei nessa área procurando para mim, buscando o meu autoconhecimento, o meu autodesenvolvimento, fui buscando aprofundando, e fui buscando sozinho, fui buscando e fazendo formação e tudo. E eu percebi um momento que eu falei, não adianta eu ficar buscando isso tudo sozinho. Se eu não buscar outra pessoa para de fora olhar para mim, eu não vou conseguir acessar coisas que eu já resolvi muita coisa. Resolve muita coisa sozinho? Resolve, mas não resolve tudo. Tem coisa que está debaixo do nariz. Eu estou vivendo isso. É assim, coisa que assim, a hora que a pessoa fala, tava na cara. E eu demorei anos para descobrir, mesmo vivendo isso, buscando isso, aprendendo isso, mergulhando nisso. Tava na cara. Mas tem que ser outra pessoa. E o quanto mais essa pessoa tiver horas de voo, vamos dizer assim, nesse quesito, mais fácil é dela conseguir descobrir, pegar esses pontos. Eu estou vivendo isso daí. A hora que eu virei a chave, eu estou sendo, na verdade, arrogante e prepotente de não buscar um terceiro, de fato, para poder sentar aqui, escutar que a gente conversar junto, ele achar o que eu ainda não consegui achar sozinho. Eu vi que eu estava sendo assim, eu simplesmente fiz o que eu falei que eu sempre fiz, simplesmente vou agir contrário. Estou resistente? Estou, mas eu entendi que esse é o caminho, então eu vou para lá do mesmo jeito. E estou tendo resultados absurdos exatamente por causa disso. Hoje eu estou aqui, é o que eu falei por ele, falou, tá focando no desenvolvimento pessoal, eu falei, cara, eu estou fazendo isso aqui mais pelo meu pilar de servir do que qualquer outra coisa. O meu financeiro está indo bem, está dando certo e tal. Estou tendo tempo para poder dedicar a estudo, a ajudar pessoas que estão próximas a mim, porque quanto mais eu aprendo isso, tanto que isso aqui muda a vida de uma pessoa, como é que eu vou ficar simplesmente calado? Vou ver um monte de gente que está precisando saber isso aqui para entender por que ela repete um monte de coisa errada, por que ela faz a troca de mulher, continua tendo o mesmo problema, troca de cidade, troca de país, continua tendo o mesmo problema. Está revivendo as coisas que aconteceram na infância dela. Então, assim, isso daqui é muito poderoso, que muda a vida de uma pessoa assim, de forma absurda. E é por isso que eu tô aqui hoje. Mais alguma pergunta?